Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a um conteúdo de imunidade inata, certo? Nessa aula, a gente vai ter os seguintes objetivos de aprendizagem, né? Nós vamos descrever as características da resposta imune inata, descrever os componentes celulares que atuam na resposta imune inata, né? Descrever os mecanismos de ação das células da resposta imune inata, descrever os pumps e dumps, os receptores de padrão de membrana associado a patógeno e os receptores de padrão solúveis, que também estão associados a patógenos e que ambos culminam com a destruição, o reconhecimento e a destruição do micro-organismo. Então, quais são as características de uma resposta imune inata, né? Então, a resposta imune inata, ela é caracterizada por uma resposta imune que ela já está pronta para atuar num processo infeccioso. Ela é formada por células imunes e também por moléculas que estão solúveis no sangue e nos tecidos. E essas moléculas e essas células, elas estão disponíveis desde o nascimento, né? Então, desde o nascimento, o indivíduo já tem esse arsenal imunológico e ela está pronta para atuar, certo? Constitui a primeira linha de defesa frente aos micro-organismos patogênicos. São completamente funcionais antes do encontro com o micro-organismo. Essa é uma outra característica que difere bastante da resposta imune adaptativa, porque na resposta imune adaptativa é necessário que haja um encontro prévio com o micro-organismo para que o arsenal imunológico seja então desenvolvido. Na imunidade inata, não. Existe um padrão de resposta imunológica que já está pronta antes que haja um encontro com aquele micro-organismo, certo? Reconhecem e respondem com rapidez a moléculas de micro-organismos ou provenientes de lesão celular, né? Então, seja num processo apoptótico, necrótico ou numa invasão por um micro-organismo, a resposta imune inata já está no ambiente para iniciar a sua atividade. E ela é uma resposta imune padrão, que pouco se modifica ao longo da vida. Por isso que ela tem pouca ou nenhuma memória, certo? Diferentemente da imunidade adaptativa. Uma outra questão que a gente deve pensar é sobre as funções da imunidade inata, certo? Então, a primeira delas é promover uma defesa física e química através da pele e da mucosa. A gente vai ver logo em seguida que o próprio epitélio é uma barreira física frente à entrada de micro-organismos, né? Primeiro, pela presença da célula, pela presença da queratina, promovendo essa barreira física. Esse mesmo epitélio, essa mesma pele mucosa, também secreta fatores químicos que têm essa atividade antimicrobicida, né? De modo que impede a entrada do micro-organismo e o estabelecimento da infecção no indivíduo. Uma outra função da imunidade inata é prevenir, controlar ou eliminar a infecção do hospedeiro por patógenos diversos, né? Então, ela pode tanto prevenir, como pontuei nesse primeiro item, né? Ela impede a pele e a mucosa, ela pode impedir a entrada do micro-organismo, então isso aí é uma prevenção. Se o micro-organismo entra, ele encontra uma porta e ele entra, a imunidade inata ela pode controlar aquele processo infeccioso local, impedindo que ele ganhe uma dimensão sistêmica. E ele pode, inclusive, além de controlar, ele pode debelar toda a infecção, né? Ele pode eliminar todo o processo infeccioso. Então, a resposta imune inata, ela consegue tanto prevenir, quanto controlar, quanto eliminar a infecção do hospedeiro por patógenos diversos. Reconhece produtos de células danificadas, eu pontuei anteriormente que restos celulares por necrose por apoptose é reconhecido pelo sistema imune inato, inclusive é o sistema imune inato quem faz o processo de reparo tecidual, né? Então, ele vai eliminar esses restos celulares e os macrófagos no local da lesão vão secretar fatores que vão estimular os fibroblastos a produzirem um tecido de cicatrização, né? Por isso que a resposta imune inata é muito importante para o processo de reparo tecidual. Ela também atua estimulando e influenciando a natureza da resposta imunadaptativa,
O que isso quer dizer? Toda resposta imune qualificada, ela depende de uma resposta imune inata inicial, também de qualidade, certo? A resposta imune global, que inclui inata e adaptativa, depende muito dessa primeira resposta imune inata. Então, às vezes, há uma falha na produção de anticorpos, que é a resposta imune adaptativa, porque houve uma falha na resposta imune inata, certo? Então, é a resposta imune inata quem vai reconhecer o patógeno, fagocitar esse patógeno, processar esse patógeno e apresentar aos linfócitos, que são células da imunidade adaptativa, que é uma resposta imune tão importante, é a que tem memória, né? É a que vai garantir proteção a longo prazo. Então, se há uma falha na resposta imune inata, consequentemente, há uma falha na resposta imune adaptativa, certo? Então, ela estimula e influencia a qualidade da natureza da resposta imune adaptativa. E, além disso, a resposta imune inata ela é responsável por induzir reações protetoras através de eventos inflamatórios. A inflamação, vocês viram com a professora Leonora que o evento da inflamação, ele é um evento muito importante para o nosso organismo. É um mecanismo de controle de um processo inflamatório. É óbvio que a inflamação exacerbada é um problema que precisa, inclusive, ser controlado por medicamentos. Mas a indução do processo inflamatório é muito importante. Então, a resposta imune inata, ela induz essa reação protetora da inflamação. E uma outra reação protetora é a indução do estado antiviral, né? E aí eu refleti um pouco sobre isso, né? Então, um dos mecanismos de ação ou das funções da imunidade adaptativa que eu pontuei anteriormente é exatamente isso aqui. A defesa inflamatória, certo? Então, qualquer lesão de pele, a gente lembra que aqui a gente tem um epitélio que faz parte da resposta imune inata. Esse epitélio ele foi rompido. E aí, então, micro-organismos foram entregues aqui nesse tecido. Esse tecido está exposto ao micro-organismo. E a resposta imune inata precisa nos defender, nos proteger desse micro-organismo. E aí, então, é induzido uma série de mecanismos que a gente ainda vai discutir para que esse micro-organismo seja, então, eliminado, certo? E em relação à defesa antiviral, é o fato de que células infectadas por vírus ou células imunes no local da infecção, certo? Essas células elas podem ser estimuladas a produzir interferon, né? Uma citocina. E aí, então, esse interferon sai da célula infectada, que é o que está representado aqui, ó. Aqui a gente tem uma célula, né? O vírus infecta essa célula. Ocorre, então, uma replicação, né? A liberação do genoma do vírus. Esse vírus é translocado para o núcleo. E aí, então, a replicação viral, né? Nesse processo de replicação viral, há, então, o estímulo, a indução da expressão do gene do interferon, certo? Essa célula, mesmo nesse processo de sofrimento, vai secretar esse interferon, e esse interferon liberado vai, então, atuar sobre as células circunvizinhas, certo? Esse interferon se liga a receptores de superfície em células vizinhas, e aí, então, esse interferon vai para o núcleo da célula e vai estimular a produção de proteínas que são antivirais, né? Impedindo, então, que a partícula viral, ela possa, ao entrar nessa célula, ela possa induzir a produção de novas cópias do vírus, tá? Que é o que a gente observa aqui, ó. Produz as partículas virais. Quando essa célula, posteriormente, é uma célula vizinha, né? Ela é infectada pelo vírus, observe que a partícula viral ela vai inativar esse genoma viral, impedindo a translocação para o núcleo e a consequente replicação do viral e a formação de novas cópias do vírus, certo? Essas proteínas antivirais, elas atuam por vários mecanismos. Aqui está apenas um mecanismo de inativação do genoma do vírus, mas ela atua também induzindo uma diminuição da expressão da proteína-chave na membrana da célula, que é a proteína que o vírus usa para se ligar, né? O vírus ele precisa aderir e fusionar a membrana da célula para ele entrar na célula. Então, ela impede isso, certo? Esse vírus, alguns deles formam endossomas
intracelular e esses endossomos precisam ser acidificados para que haja a liberação do genoma do vírus, para que ele possa então ser replicado. Algumas proteínas podem impedir esse processo de acidificação, porque formam um endossoma. Na membrana do endossoma tem um canal de entrada de prótons para acidificar o endossoma. Isso aqui dentro da célula. Esse mecanismo é, então, comprometido por essas proteínas, certo? Elas podem interferir nas etapas de replicação, outras interferem na etapa de tradução, outras interferem nas etapas de montagem das novas partículas virais. Então, existem várias proteínas que podem ser produzidas e que podem induzir essa defesa antiviral nas células vizinhas, o que é extremamente importante para a contenção do processo infeccioso pelo vírus, do comprometimento daquele tecido no entorno. E aí eu pontuei aqui uma comparação entre as duas imunidades, né? A imunidade inata e adaptativa, lembrando que essa subdivisão do sistema imune inato e adaptativo, ele tem apenas uma função didática, né? Mas na prática, esses sistemas eles atuam de forma coordenada e associadas, certo? Então, o primeiro item que foi pontuado é o tempo de resposta, que é imediato no sistema imune inato e no sistema imune adaptativo leva um tempo de resposta, né? Aproximadamente uma semana, para que a gente tenha uma resposta imune adaptativa. A ausência de aprimoramento da resposta em reinfecções, né? Então, independe de quantas vezes você entra em contato com o micro-organismo, que para o sistema imune inato é como se fosse um novo micro-organismo. Ele não tem a capacidade de reconhecer e de aprimorar essa sua resposta. É sempre o mesmo padrão de resposta. Diferentemente da resposta imunadaptativa, né? Nas reinfecções, a gente tem uma resposta mais rápida, de maior magnitude e também de maior efetividade, certo? Um outro ponto também que diferencia é a quantidade de produtos microbianos que podem ser reconhecidos pelo sistema imune inato e pelo sistema imune adaptativo. O sistema imune inato, cerca de 1000 produtos microbianos, ou seja, cerca de 1000 proteínas de membrana de bactéria, de lipopolissacarídeo de membrana de bactéria, entende? São poucos, apenas cerca de 1000 produtos ou de 1000 moléculas presentes na membrana dos micro-organismos são identificados pelo sistema imune inato. Enquanto que no sistema imune adaptativo, pode-se reconhecer milhões de produtos de micro-organismos diferentes, né? Às vezes, no mesmo micro-organismo, o sistema imune consegue detectar várias proteínas de membrana ou carboidratos de membrana e desenvolver uma resposta específica para aquela nova molécula. Então, são multi-respostas para um mesmo micro-organismo, certo? E, além disso, a resposta imune adaptativa também reage a antígenos ambientais e antígenos próprios, diferentemente da resposta imune inata, né? A resposta imune inata é micro-organismo e proteínas que indiquem lesão celular, certo? Aqui não. Aqui pode haver um reconhecimento de uma proteína que não houve nenhum indício de lesão e há, então, o desencadeamento de uma resposta imunadaptativa. Quanto aos receptores microbianos, os receptores da resposta imune inata, eles são de naturezas diversas, né? Então, eles são de naturezas químicas, né? Diversas, certo? Então, a gente pode ter várias moléculas de superfície que podem estar reconhecendo esses produtos microbianos, enquanto que o sistema imunadaptativo, os receptores antigênicos, eles são processados e apresentados por células especializadas. Então, existe um gene específico para produzir o BCR, que é o receptor de célula B, o TCR, que é o receptor de célula T, e eles são específicos, né? São especializados. Eles vão reconhecer de maneira específica aquele antígeno que foi estimulado para que haja um reconhecimento. Quais são os componentes da imunidade inata, né? Aqui a gente tem todos os componentes da imunidade, os componentes celulares e solúveis, né? E aqui, então, eu pontuo os componentes celulares da resposta imune inata, né? Os mastócitos, células dendríticas e macrófagos. Esses são células teciduais, naturalmente, né? Elas ficam nos tecidos. E células que estão presentes na corrente sanguínea, né? Que são os granulócitos.
nós temos os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e células NK, certo? E solúvel, a gente tem vários componentes, mas aqui eu chamo a atenção para as proteínas do sistema complemento. No sistema imune adaptativo, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B são produtores de proteínas solúveis, que são os anticorpos, né, que é o mesmo padrão das proteínas do sistema complemento. E os linfócitos T, que se diferenciam em TCD4 e em TCD8. Nessa interface, a gente tem também os linfócitos ou células T, que são diferentes desse, né? Esses daqui são alfa-beta. E esses são as células T gama-delta, tá? Que eu ainda vou falar. E temos também as células T que também são NKs, certo? Natural Killer. Então, a gente vai estudar primeiro os componentes da resposta imune inata e, posteriormente, a gente tem a oportunidade de estudar os componentes da resposta imune adaptativa. Então, o primeiro componente da resposta imune inata que a gente precisa refletir é exatamente a pele e mucosa, né? Então, a epiderme, ela é uma barreira, realmente, que nos protege do meio externo, certo? Então, por muitas das vezes, o micro-organismo não consegue acessar os nossos tecidos, porque aqui a gente tem uma barreira formada por células que estão bem justapostas, né? Sem espaço intercelular. E aí, além disso, a gente tem a camada de queratina que dificulta o acesso do micro-organismo ao tecido conjuntivo que está logo abaixo, certo? Além disso, a gente sabe que nesse tecido adjacente, a gente vai ter a presença de macrófagos e de células dendríticas. E esses macrófagos são os nossos fagócitos sentinela, que estão lá no tecido e que podem imediatamente reconhecer esse micro-organismo e atacá-los, certo? E desencadear uma resposta inflamatória. Então, como eu pontuei anteriormente, essa pele ou essa mucosa ela é formada por um epitélio. Esse epitélio as células estão bem próximas, né? Bem justapostas, o que impede a entrada do micro-organismo, certo? Além disso, acima dessa pele, né, desse epitélio, no caso da pele, a gente tem a presença da queratina. Temos também, além dessa barreira física, a gente tem uma barreira química, que é justamente esses antibióticos que são produzidos por essas células, como as defensinas e as catalicidinas. A gente vai falar mais sobre elas nos próximos slides. E esses antibióticos, eles têm exatamente uma atividade de controle, né? E controle de micro-organismos por indução de morte deles, certo? E a gente tem também a presença de linfócitos intraepiteliais, que também promove morte de micro-organismos em células infectadas, certo? Então, havendo a infecção, aqui há também a indução de morte dessas células e de destruição desses micro-organismos. Aqui a gente tem melhor descrito todas essas barreiras naturais de pele e de mucosa, né? A gente observa que a gente tem ferramentas que são mecânicas, químicas e microbiológicas, certo? E elas diferem um pouco entre os sítios, né? Primeiro que mecânica, toda a pele e mucosa tem a presença de células epiteliais unidas por essas junções ocludentes, né, mantendo elas bem justapostas, o que impede o acesso do micro-organismo ao tecido adjacente. Pele e intestino, a gente tem um fluxo longitudinal de ar ou de líquidos, que também facilita na remoção desses micro-organismos, certo? O intestino, a gente tem muitos fluidos que têm pHs diferentes, e esses pHs podem contribuir, né? Mas o fluxo longitudinal, né? Ou seja, essa força mecânica do ar ou do líquido que pode mobilizar esses micro-organismos, né? Nos pulmões, a gente tem movimento de muco pelos cílios. Então, a gente sabe que no epitélio pulmonar há presença de células caliciformes, que são aquelas células produtoras de muco,
E esse muco ele tem exatamente a função de adesão ao patógeno que esteja circulante. E os cílios fazem um movimento de eliminação, né? Ou seja, de remoção desse patógeno em direção ao trato respiratório superior para ser então eliminado. Olhos, nariz e cavidade oral, a gente tem a presença da lágrima, a lágrima que tem enzimas importantes nesse processo. E os cílios nasais, que também impedem a entrada de micro-organismos no trato respiratório superior. Né? Químico, na pele a gente tem a presença de ácidos graxos, né, desse sebo, que também dificulta o acesso do micro-organismo ao tecido. Né? Temos no intestino as alterações de pH de diversos fluidos, né? pH no estômago em torno de 2, pH no intestino delgado é um pH neutro, alcalino, na verdade. Então, esses pHs diferentes, por si só, já podem induzir a destruição do patógeno. Né? Além disso, a presença de inúmeras enzimas que fazem digestão dos alimentos, que também podem digerir proteínas de membrana de alguns micro-organismos. Né? Nos pulmões, a presença de surfactante pulmonar. E olhos e nariz, a gente tem a presença de enzimas na lágrima e na saliva, né? Que aqui a gente tem a presença da lisozima. Vou mostrar para vocês logo em seguida o mecanismo de ação dessas enzimas ou desses antibióticos, né? Peptídicos que são secretados, certo? Ainda, como ferramenta química ou estratégia química, a gente tem a presença de vários antibióticos peptídicos que promovem, né, a morte do micro-organismo. Né? Tem beta-defensinas, que se organizam em corpos lamelares, as catericidinas, né, que são todos antibióticos, tá? Que podem atuar nesse processo de controle. E em todos os sítios, a gente tem a presença de uma microbiota normal, que é uma microbiota própria. Essa microbiota própria, ela faz o controle de micro-organismos patogênicos, né? Justamente por produzir substâncias que induzem, né? Esses antibióticos que eu falei anteriormente são produzidos pela essa microbiota e elas induzem, então, a destruição desse patógeno. De modo que, se há uma falha na microbiota, obviamente que haverá uma maior possibilidade de instalação de um processo infeccioso em qualquer um desses sítios, certo? Eu ainda vou detalhar mais sobre as enzimas os antibióticos. Né? Então, aqui, ó, o mecanismo de ação da lisozima. Vocês viram que ela está presente na lágrima, né? E para a gente entender o mecanismo de ação da lisozima, a gente precisa primeiro refletir um pouco sobre o padrão de membrana das bactérias. Né? A gente divide as bactérias em dois grandes grupos, que são as bactérias que são gram-positivas e as bactérias que são gram-negativas. Né? Para que a gente classifique elas nesse grupo, é preciso fazer aquela coloração de gram, certo? E nas bactérias gram-positivas, o que a gente tem, na verdade, é uma camada mais espessa de peptidoglicano, certo? Aqui, ó, a gente tem a membrana. E aqui a gente tem uma camada de peptidoglicano. Acima dela, a gente basicamente não tem mais nenhum outro componente químico, certo? Já nas bactérias gram-negativas, observem, a gente tem a membrana celular e aqui, ó, a camada de peptidoglicano que é menos espessa, né? E acima dela a gente ainda tem a presença de algumas de alguns glicoconjugados, né? Aqui a gente tem carboidratos, aqui os lipopolissacarídeos, né? Então é um glicolipídio que está aqui revestindo essa camada de peptidoglicano, né? Então na coloração a gente primeiro cora com esse corante roxo. Em ambos haverá a deposição desse corante roxo, mas em seguida a gente faz um tratamento da lâmina com álcool e acetona. E aí, nas bactérias gram-negativas, o álcool e a acetona conseguem remover o corante roxo. Por quê? Porque a camada de peptidoglicano ela é mais estreitinha, certo? E aí, então, quando a gente adiciona o corante vermelho,
o corante vermelho ele vai se depositar apenas nas bactérias gram-negativas. Ele não vai conseguir corar as bactérias gram-positivas, certo? Então, essa classificação de gram é muito importante porque a gente tem, dependendo do sítio, a importância patológica disso, né? Então, as bactérias gram-negativas, elas estão colonizando principalmente o trato gastrointestinal. Se elas se deslocarem para o trato urinário, é um indício de infecção importante. Então, tem várias respostas que essa coloração de gram pode dar, né? Então, por exemplo, o paciente tem sintomas de meningite, coleta LCR e faz o gram. Se for diplococcus gram negativo, a gente já sabe que é, muito possivelmente, Neisseria meningitidis, que é o agente etiológico da meningite mais grave, né? Então, essa coloração de gram é muito importante. Mas por que eu estou falando de gram, né? Porque a gente está falando da ação da lisozima. Então, vamos ver como é que age essa lisozima, né? Então, aqui a gente tem a camada do peptidoglicano, certo? E a lisozima, ela vai atuar exatamente clivando essa ligação beta 4 entre os monossacarídeos, né? Que são N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurâmico. Então, essa ligação aqui, ela é quebrada, então, pela lisozima, certo? Fazendo com que essa camada de peptidoglicano, ela fique frouxa, né? Como vocês podem observar. E haja, então, uma exposição da bicamada lipídica, favorecendo, então, a uma destruição desse patógeno, certo? Como as bactérias gram-positivas, elas têm essa camada mais espessa de peptidoglicano e acima deles a gente não tem, basicamente, uma outra presença de biomoléculas, as bactérias gram-positivas, elas são mais suscetíveis à ação da lisozima, certo? Exatamente em virtude dessa maior exposição da camada de peptidoglicano. E as defensinas? Como é que as defensinas conseguem destruir o patógeno, né? Então, as defensinas, como vocês podem observar aqui, eles são esses peptídeos anfipáticos, certo? Essa parte verde, ela é mais hidrofóbica e a parte amarelinha, ela é mais hidrofílica, certo? Ele consegue interagir com a bicamada lipídica, que a bicamada lipídica também é anfipática. Os fosfolipídios de membrana são anfipáticos. De modo que a porção que é hidrofóbica interage com as cadeias de ácidos graxos e a porção hidrofílica interage com essa cabeça polar, né? Então, essa interação da defensina com a bicamada lipídica do patógeno faz com que esse micro-organismo, faz com que ocorra uma alteração no padrão de membrana. Ela interage e aí ela modifica a estrutura daquela membrana, formando, então, os poros na membrana, na bicamada lipídica do patógeno, né? O que favorece, então, o influxo de água e a destruição desse patógeno, certo? Então, as defensinas também são produzidas pela nossa pele, né? E pela pele mucosa, certo? Defensinas e lisosimas são as principais, são daqueles principais antibióticos que a gente viu. Então, além dessa barreira que a gente vê, né? Como vocês podem observar, a gente já viu que essa barreira, ela é uma barreira que protege o acesso do micro-organismo ao tecido, né, adjacente. Além disso, a gente tem a presença de células imunes em vários pontos do nosso tecido, né? Aqui a gente está falando de trato gastrointestinal. E aqui a gente vê um arsenal de células imunes, ó, células T efetoras, células B, células dendríticas. Então, são células linfóides inatas que estão aqui presentes, né? São células intraepiteliais, que elas estão aí também para promover esse controle. Ou seja, se o micro-organismo ultrapassar essa barreira epitelial, logo abaixo ele vai encontrar também algumas diversas células imunes que podem estar fazendo esse controle local dessa infecção.
Então, quais são os componentes celulares da resposta imune inata, né? A gente tem as células dendríticas. Elas são importantes porque elas promovem ingestão e morte de micro-organismo, certo? Elas são apresentadoras de antígeno tipo padrão ouro, né? Macrófago também apresenta antígeno ao linfócito, mas quem apresenta principalmente são as células dendríticas, são elas que vão ativar os linfócitos, certo? E promover, então, a indução da resposta imunodaptativa. Elas apresentam a maior diversidade de receptores de reconhecimento de micro-organismos, respondem secretando citocinas inflamatórias que promovem o recrutamento de leucócitos do sangue, né? Então, essas células são células teciduais. Quando elas reconhecem micro-organismos, elas vão secretar citocinas que vão promover o deslocamento de fagócitos para o tecido, no intuito de promover o controle daquela infecção, certo? Lembrando que macrófagos e células dendríticas estão nos tecidos, elas reconhecem micro-organismos, elas fagocitam, elas induzem morte, mas o trabalho real de destruição do patógeno é principalmente pelos neutrófilos, certo? São eles que são células circulantes. As células dendríticas e os macrófagos fagocitam, induzem morte, mas tem uma função importante, que é secretar essas citocinas pró-inflamatórias que vão recrutar neutrófilos. São as células mais abundantes, né, no nosso sangue. Nós produzimos diariamente de 50 a 100 bilhões de neutrófilos, certo? E a gente pode triplicar isso num processo infeccioso. Então, são as células responsáveis por controles de infecção, são os neutrófilos. As células dendríticas plasmocitoides são a principal fonte de citocinas antivirais, certo? Então, a gente tem as células dendríticas convencionais, que fazem tudo isso aqui que eu pontuei anteriormente. Mas temos também as células dendríticas plasmocitoides, que são aquelas células que iniciam o processo de secreção de interferon, para que esse interferon atue nas células vizinhas, induzindo aquele estado antiviral que a gente falou lá atrás. As células natural killer são linfócitos distintos dos linfócitos T e B, certo? Reconhece células cancerígenas infectadas por vírus e promove morte de células e de micro-organismos fagocitados. Então, elas são células, elas não são fagócitos de micro-organismos, mas elas regulam a atividade de outras células imunes que estejam induzindo fagocitose, né? Então, elas podem estimular células a completar a destruição do patógeno. Elas vão, ativar ainda mais essas células para que elas consigam destruir o micro-organismo, certo? Mas elas têm essa função que é primordial. Reconhecer células cancerígenas e células infectadas por vírus e induzir a destruição dessas células. Então, qual é o mecanismo de ação das células NK? Vamos entender como essas células trabalham, certo? As células NK, elas expressam em sua membrana dois receptores. Um receptor ativador, que está aqui, ó, em verdinho claro, e um receptor inibidor, que está aqui de vermelho, certo? Essas células NK, quando elas estão circulando, elas estão o tempo todo monitorando as células do nosso organismo, certo? Se a célula foi infectada por vírus, ou se a célula tiver um padrão cancerígeno, essas células NK, elas vão destruir essas células que estão modificadas, né? Alteradas. Então, se essas células NK, elas reconhecerem, todas as nossas células apresentam um ligante para o receptor ativador e apresentam um MHC de classe 1 que vai ser reconhecido pelo receptor inibidor, certo? Todas as células nossas que estejam normais, elas têm esse padrão de apresentação, certo? Elas vão ter sempre uma proteína de membrana que vai reconhecer o receptor ativador e o MHC de classe 1 que vai reconhecer o receptor inibidor, certo? Se houver esse padrão de reconhecimento que está demonstrado aqui, essa célula NK, então, ela não é ativada e ela não vai promover a destruição dos tecidos, certo? Então, aqui mais uma vez, só para demonstrar a vocês, aqui a gente tem a célula NK com seu receptor ativador. Ó. Observe que quando ela se liga ao seu ligante, há uma ativação dessa via, certo?
há uma fosforilação do receptor, que vai ativar essa proteína quinase, que vai promover fosforilação de vias de ativação dessa célula NK. No entanto, quando acoplado a isso, né, simultaneamente, esse receptor aqui reconhece o MHC de classe 1 na outra célula, observe que essa via aqui vai resultar na desfosforilação dessa proteína quinase. E aí, então, o sinal de ativação é suprimido, certo? Então, tem que acontecer o reconhecimento ao mesmo tempo. Então, a remoção do fosfato e a inibição da célula NK. Então, o tempo todo, esses dois receptores vão estar sondando as nossas células. O receptor ativador reconheceu o ligante, ele ativa. Ativa a via que vai estimular essa célula NK. Mas se houver expressão na membrana de MHC de classe 1, o receptor inibidor vai reconhecer e vai inibir a via do receptor ativador. E assim isso vai acontecendo continuamente, certo? Agora vamos observar essa situação. Aqui a gente tem uma célula NK com seus receptores de membrana. E temos aqui uma célula que está infectada por um vírus. Um dos mecanismos de ação do vírus é inibir a expressão do MHC de classe 1. A gente vai estudar MHCA ainda, tá? Então, o vírus inibe a expressão de MHC de classe 1. O que vai acontecer? Aqui eu tenho o receptor ativador e o inibidor. O ativador reconheceu o ligante, mas o inibidor não reconheceu o MHC de classe 1. Então, dentro da célula, vai priorizar a via de ativação da célula NK. Quando essa célula NK ela é ativada, ela vai, então, promover a destruição daquela célula infectada, certo? Então, a redução da expressão do MHC induzida pelo vírus impede o reconhecimento e morte pelos linfócitos TCD8, que são os linfócitos T citotóxicos, que isso acontece, essa diminuição de expressão, 5 a 7 dias depois da infecção, né? E aí, se o linfócito T citotóxico não reconhece mais aquela célula viral infectada, a célula NK tem o trabalho de fazer esse reconhecimento e a destruição da célula infectada. Isso demonstra a importância da célula NK no curso da infecção viral, tá? Só para vocês entenderem. Na destruição de célula infectada, a gente tem duas células. Nós temos a célula NK e a célula TCD8, que quando ela é ativada, ela é chamada de linfócito T citotóxico. Por isso a gente tem essa sigla aqui, linfócito T citotóxico. O que o linfócito T citotóxico reconhece? Ele reconhece o MHC de classe 1. Reconhece e ativa a destruição daquela célula viral. A infecção viral reduz a expressão de MHC de classe 1. Então, o linfócito T citotóxico ele perde a capacidade de reconhecer aquela célula como uma célula infectada por um vírus. E então, ela não consegue destruir aquela célula. Mas a célula NK é exatamente o processo inverso. Por não reconhecer o MHC de membrana, ela vai induzir a morte da célula. Certo? Demonstrando, então, a sua importância no controle da infecção, né, durante o curso dessa infecção, certo? Então, quando a gente diz que essa célula NK ela é uma célula que está ativada, o que a gente está querendo dizer com isso? Essa célula foi ativada e por isso ela induziu a morte daquele micro-organismo, certo? Então, aqui a gente tem duas condições. Temos aqui a célula NK e essa célula NK está reconhecendo, ela está agindo, né, em duas condições. Aqui eu tenho uma célula NK agindo numa célula estressada, que é uma célula potencialmente cancerígena, e temos a célula NK atuando sobre uma célula infectada por vírus. Em ambos casos, seja na célula estressada ou na célula infectada por vírus, a célula NK vai induzir destruição da célula. Como? Ela induz através da liberação de algumas proteínas importantes, né? As perforinas, que como o nome já diz, né, ela perfura a membrana do patógeno, né, formando esses poros na membrana do micro-organismo, e granzimas, que vão acessar o interior dessa célula utilizando exatamente os poros feitos pela perforina. As granzimas elas vão ativar os eventos que culminam com a morte
da célula por apoptose, certo? Então, esse é o mecanismo que a célula NK utiliza para destruir células estressadas e células infectadas. Mas essa não é a única função da célula NK. A célula NK também ativa fagócitos para promover a destruição de micro-organismos, né? Então, aqui a gente tem a célula NK reconhecendo um macrófago que fagocitou um micro-organismo, certo? Observe que aqui há dois mecanismos de ativação dessa célula NK. Há um reconhecimento direto e há também a secreção de interleucina 12 pelo macrófago fagocitado, que fagocitou o micro-organismo, que vai se ligar a receptor de IL-12 na membrana da célula NK, ativando essa célula. Né? O que é ativar essa célula? É induzir a expressão de interferon gama. Esse interferon gama, liberado pela célula NK, vai se ligar a receptor de interferon gama na membrana do macrófago, que vai culminar na ativação de vias bioquímicas que resultam na produção de espécies reativas de oxigênio e de espécies reativas de nitrogênio, que vão então promover a destruição do patógeno, né? Então, esse interferon que é secretado, ele vai aumentar a capacidade digestiva do macrófago. A gente vai ver ainda como é que o fagócito promove destruição do micro-organismo. E aí vocês vão entender quais são as vias bioquímicas que estão sendo estimuladas, certo? Uma outra célula também importante na imunidade inata são os macrófagos. Eles promovem ingestão e morte de micro-organismo, certo? Ele também atua como um APC e também ativa a resposta imunadaptativa, mas lembrando que esse trabalho é mais efetivo pelas células dendríticas, certo? Ele promove fagocitose de células mortas, então os corpos apoptóticos, os restos celulares, ele vai lá, fagocita e limpa os tecidos, certo? E ele também promove reparo de tecidos lesionados, né? Reparar é tipo reconstruir o resultado daquela lesão, né? Lesionou, ele limpou e agora ele induz o processo de reparo daquele tecido lesionado, né? Seja pela secreção de citocinas que vão estimular a divisão de células adjacentes, seja pela secreção de citocinas que vão estimular fibroblastos para que eles produzam e secretem colágeno, né? E aí cicatrizem aquele tecido lesionado. Uma função importante dos macrófagos que eu não pontuei aqui é a sua capacidade também de produzir citocinas pró-inflamatórias, que vai atuar no endotélio local, promovendo o recrutamento de neutrófilos para o local da lesão, certo? Essa é uma característica que eu pontuei para as células dendríticas e eu quero pontuar também aqui. Os neutrófilos, né, que são essas células polimorfonucleares, né? Elas atuam na defesa do organismo contra processos infecciosos bacterianos. Tem uma grande capacidade fagocítica, maior que célula dendrítica, maior que macrófago. E também tem uma grande capacidade de digestão de micro-organismos, né? Essa célula já é uma célula granular, né? Nesses grânulos, o que a gente tem ali são enzimas digestivas. E quando está num processo infeccioso, a produção de mais enzimas vai tornar esses grânulos mais grossos, né? Então, a granulação do neutrófilo em condição normal é uma granulação fina. E em condições infecciosas, a gente vai receber no laudo o relato, né? Presença de neutrófilos com granulações tóxicas, que são exatamente essa maior expressão gênica de enzimas que vão promover a destruição dos micro-organismos. Ela tem propriedade de defesa, motilidade, quimiotaxia e ação bactericida. Temos também os linfócitos T gama delta, certo? Esses linfócitos aqui, ó, os células T gama delta, tá? São linfócitos intraepiteliais, eu mostrei para vocês já, em algumas situações em que eles estão, certo? Eles reconhecem antígenos peptídicos e não peptídicos. E esse reconhecimento dele independe do MHC. Vocês vão entender o que eu estou falando. É que a gente vai ver que os linfócitos T alfa-beta, eles também têm um TCR, que está aqui o receptor dele, ó.
mas ele não consegue reconhecer um antígeno assim. Esse antígeno tem que estar organizado em uma outra proteína, que é o MHC, certo? Então, ele diverge um pouco. Tem limitada diversidade de seus receptores, diferente dos linfócitos T alfa-beta. É ativado por citocinas e moléculas secretadas por células em condições de estresse, né? Então, no ambiente de lesão, no ambiente inflamatório, há secreção de citocinas. Essas citocinas estimulam, então, essas células T gama-delta. E atua na defesa secretando citocinas, ativando fagócitos e matando células infectadas, né? Então, eles têm funções bem importantes. Eles são sentinelas, estão ali intraepitelial, e veja quantas funções eles desempenham, né? Secreção de citocinas pró-inflamatórias que vão recrutar fagócitos, ativação de fagócitos depois que o fagócito já fagocitou aquele micro-organismo, e também a indução de morte de células que estejam infectadas. Além deles, nós temos também as células linfóides inatas, certo? Essas células linfóides inatas, elas também são células residentes nas barreiras epiteliais. Elas são formadas, são essas três aqui, né? ILC1, ILC2 e ILC3. Elas têm um progenitor linfóide comum, certo? A expressão de um gene, o ID2, formando então esse precursor de IL6, certo? Que são células linfóides inatas. Esse precursor ele pode se diferenciar em ILC1, ILC2 e ILC3 a depender da expressão de genes específicos, né? A expressão do gene TBET vai resultar na produção de uma célula ILC1, GATA3 e ILC2 e ROR γT e ILC3, certo? Cada uma delas vão atuar promovendo a produção de citocinas. Elas não têm receptores de membrana, então elas não conseguem reconhecer micro-organismos, mas elas, quando são expressas, ativadas, elas vão então secretar citocinas, tá? Então, no ambiente de infecção, no local de infecção, os macrófagos, as células dendríticas, secretam muitas citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão ativar essas células linfóides inatas, e essas células linfóides inatas respondem produzindo citocinas. Observe que essas IL6, elas são ativadas por essas enzimas pró-inflamatórias, né? IL12 e IL18 vai ativar a ILC1, IL25 e IL33, TSLP vai ativar a ILC2, IL1 e IL23 vai ativar a ILC3. Como é que elas respondem? Elas respondem produzindo e secretando citocinas, né? ILC1, interferon gama, induzindo aquele estado antiviral, certo? ILC2, interleucina 5 e 13, defesa contra aumentos, inflamação e alergia. ILC3, IL17 e IL22 promovem a função de barreira intestinal e organogênese linfóide. A ILC3, ela expressa linfotoxina de membrana e produz fator de necrose tumoral, que são necessários para o desenvolvimento de órgãos linfóides, certo? Então, essas células linfóides inatas, elas também são extremamente importantes, tá? Então, até aqui, a gente viu todas as células da resposta imune inata, né? Vimos macrófagos, vimos células dendríticas, vimos neutrófilos, vimos linfócitos gama-delta e vimos células linfóides inatas.